abrir sua Bíblia em Lucas 9, 23, amém? Falamos bastante de altar, falamos bastante em restaurar os altares, falamos também que o altar é um lugar de morte, e eu saí daqui muito pensativo sobre isso, sobre essa parte da morte. Eu vou dar um prosseguir dessas palavras aí, deixar o meu pedacinho também sobre isso, amém? Lucas 9, 23, você já achou? Diga um amém aí para me ajudar. Vai dizer assim: em seguida dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. Amém? Irmãos, eu gosto muito de começar minhas ministrações, geralmente fazendo uma pergunta para o pessoal, geralmente interagindo com vocês, mas eu me lembro que eu já preguei sobre morte aqui na Restaurando, quando nós estávamos ali na Dom Pedro. E naquele dia, eu todo empolgado, né? Aquele altar dava para pular mais facilmente. Eu falei, eu vou perguntar para os pastores, né? Sobre morte, o que você acha de morte? E aí eu peguei e corri na pastora Ivone, todo feliz. Pastora Ivone, o que a senhora acha de morte? Ela, morreu, já era. Irmão, quase ela acaba com a minha ministração. Porque esperava uma resposta toda pausulenta da pastora, mas ela, morreu, já era. E aí eu falei, não, calma, pastora, me ajuda. Mas é bem por aí. Mas falando de morte, acho que para mim o maior exemplo de morte é Jesus. E aí eu peguei esse texto de Jesus, falando que se você quiser vir após ele, você precisa tomar todos os dias a sua cruz e segui-lo. Porque Jesus, ele veio com uma missão, ele veio sabendo disso, que ele precisaria cumprir um propósito. Irmãos, quando Jesus ele te chama falando que você vai precisar também carregar a sua cruz, ele está deixando bem claro também que você também tem um propósito. Então, irmão, entenda que você não está vindo só à igreja para sentar e encher banco. Se você tem que tomar a sua cruz dia após dia, você tem que ser participante. Você tem que carregar esse peso que Jesus também carregou. Você também tem que participar do ministério, assim como Jesus também participou. E, irmãos, quando você fala de morte, você tem algumas lembranças. Alguns vão lembrar de dor, alguns vão lembrar de alguma pessoa, outros vão ficar tristes por causa dessa palavra morte. Mas quando nós falamos da morte de Jesus, essa morte ela nos traz uma alegria. Porque através da morte de Jesus, ele nos trouxe a vida. Então essa morte gerou uma vida, não somente em uma pessoa, mas em milhares de gerações. E muitas das pessoas vão se perguntar: pastor, falar de morte é difícil. Morrer é difícil. Morrer para Jesus é difícil. Porque, irmãos, quando você vem às águas do batismo, nós achamos muito lindo, muito bom isso, você está declarando a sua fé. E aí a gente fala, cara, você está morrendo para o mundo, para renascer para Jesus. Mas se você não tomar cuidado, você vai perceber que o danado do teu espírito é forte, ainda está vivo. Mesmo após o batismo. Porque a nossa morte com Jesus é uma morte diária. É todo dia você pegar um pedacinho de você e pregar na cruz. É todo dia você pegar um pedacinho daquilo que desagrada a Jesus e trazer até a cruz. Irmãos, isso não é fácil. Isso não é fácil. Quem falar para você que é fácil caminhar com Jesus dias após dias, é mentira. Porque nós costumamos, quando nós que participamos ali do evangelismo, que vez em quando a gente costuma falar, vem que Jesus vai mudar a tua vida, vai mudar a sua história. De fato, sim. Mas se não houver uma entrega, se não houver uma renúncia, se não houver uma vontade sua,
dificilmente algo vai acontecer. Mas nós precisamos nos entregar ao Senhor. Se entregar por inteiro, caminhar nesse caminho de cruz, nesse caminho de entrega, nesse caminho de entregar ao Senhor aquilo que nós realmente guardamos lá no profundo. Porque, irmãos, cá para nós, quem não tem aquele pecadinho oculto, escondido, aquilo que, como você aprende no curso de cura, o seu mau hábito, que não quer te deixar, que não quer te largar, que necessita de uma entrega real e sincera sua, que necessita muito mais da sua entrega. Então, quando esse convite de Jesus de venha e tome a sua cruz, é algo muito forte. Parece que Jesus está falando ali somente para aquela multidão. Ele só está fazendo um simples convite de seguir Ele, de vir junto com Ele. Mas, irmãos, Jesus aqui, Ele fala a uma multidão. Nessa multidão está inserido muita gente. Os discípulos estão inseridos, pessoas que estavam ali para a festa. Muita gente. Mas, irmãos, quantos vocês acham que daquela multidão realmente entendeu esse chamado de Jesus? Poucos. E Jesus, ele nunca se preocupou com uma grande multidão, mas ele sempre se preocupou com uma entrega de verdade de coração. Ele sempre se preocupou com aquilo que você tem dentro de você, com aquilo que você, dentro de você, você carrega. Então, Jesus, ele te convida hoje a chegar mais perto. Ele te convida a realmente hoje você desarmar. Porque, irmão, quando você caminha para um caminho de morte, lembrando ali do começo de Jesus, da sua caminhada, ele caminha sentido a crucificação, primeiro passando pelo Getsemane. Ele consegue ver tudo o que ia acontecer sobre a vida dele. E nesse momento, é o momento que ele soa gotas de sangue, que ele sente toda a pressão daquilo que ia vir sobre ele. Irmão, imagina se nós, antes de recebermos o ministério que Jesus nos chamou, se antes de você entender aquilo que Jesus te chamou para fazer, você visse tudo que você ia passar. Imagina comigo. Será que você pegaria com tanto ímpeto o ministério? Mas Jesus, ele nos ensina a suportar a pressão. E ele suporta aquela pressão, suporta aquela luta, aquela dificuldade, e ele se entrega para o próximo passo. Ele vai preso, ele passa por toda aquela flagelação, ele vai à cruz, e a cruz é um lugar muito terrível, porque naquela época a cruz era para os piores bandidos da época, estrupadores, pessoas que faziam maldades. Mas Jesus, ele vai muito além. Ele não tinha pecado, não tinha culpa, não tinha obrigação de carregar aquela cruz. Mas interessante que ele vai carregar aquela cruz por mim e por você, para cumprir um propósito maior, que era um propósito de Deus. Mas ele se entregou, irmão, porque ele já sabia de tudo que ia acontecer. Então aquela dor, aquela tristeza, tudo isso que nós falamos do sentimento de morte, Jesus já carregava consigo. Mas ele caminhou no sentido da cruz e te ensinou como fazer para morrer. Irmão, eu lembro de um determinado momento da minha vida que eu também quis morrer. Não via mais saída, não via mais dificuldade, não via mais como resolver os meus problemas. Mas no momento em que Jesus me alcançou, ele me mostrou o outro lado da moeda, o outro lado da história, o outro lado de tudo aquilo que nós precisávamos entender do que ele está dizendo. E eu me lembro muito bem que dali em diante eu tive uma chance com Deus. Eu tive uma chance com Jesus de fazer nova história, nova vida, tudo diferente, tudo novo, de maneira diferente. Então, irmão, quando eu entendi aquilo, eu fiquei desesperado em conhecer Jesus. Eu fiquei desesperado.
Eu me lembro que a minha vida tinha sido caminhar com o catolicismo. Eu tentei voltar para o catolicismo. Mas eu cheguei lá, não fui tão bem acolhido como deveria ser, graças a Deus, e vim parar aqui. Vim parar na igreja evangélica. Fui visitar uma igreja evangélica e dali o pastor parecia que conhecia a minha vida por inteiro. Ele pregou a minha vida na palavra. E ali eu decidi por Jesus. E lá não tinha o costume de chamar à frente como aqui, aceitar Jesus. Mas eu saí daquele lugar com uma convicção de que era aquilo que eu queria para a minha vida. Era aquilo que eu queria dali em diante, era aquilo que eu queria caminhar, era aquilo. E eu comecei a olhar para trás, e eu comecei a pensar, se eu tivesse morrido. Porque, irmão, nós costumamos muito olhar as tristezas das outras pessoas, imaginar que, não, dá para suportar. Irmão, ninguém está na pele de ninguém. Ninguém está no coração de ninguém. Eu vou dizer para você, talvez aquela dor que eu suportei para outros para que eu quis morrer, seria fácil de carregar. Mas talvez outras pessoas não aguentariam. Mas eu entendi que quando a pessoa diz que quer morrer, ela nunca quer morrer. E o mais difícil, depois foi ouvir uma pessoa falar para mim que, não sei, ele falou que eu vi em algum livro, que a pessoa que quer se suicidar, ela não é um suicida, ela é um assassino. Cara, aquilo me confrontou de um jeito que eu falei, quem que eu tô matando? Se eu tô matando a mim mesmo. Ele falou pra mim que eu tava matando todos os meus sonhos. Eu tava matando o dia de amanhã, a chance de ser melhor. E o pior, ele falou que eu tava matando meu pai, minha mãe, meus irmãos e todas as pessoas que eu amava. Por quê? Porque eles iam morrer pouco a pouco comigo. Cara, aquilo me marcou. Me deixou pensativo de muito. Porque quando fala de morte, para alguns, o cara que está pensando em suicídio é a saída do problema. Mas para a pessoa que está vivendo um luto, é dor. É dor. Irmãos, quando Jesus nos convida a carregar a cruz, Ele está te chamando não para um caminho de dor, mas para um caminho de vida. É um caminho de vida. Porque quando você conhece Jesus de perto, de próximo, de íntimo, você vai ver que não tem outra alegria igual. Você vai ver que não vai ter uma bebida que se iguale a isso. Você vai ver que não tem uma droga que alcance esse lugar. Você vai ver que não tem uma mulher, não tem uma relação, não tem uma pessoa que supra. Porque Jesus, Ele é o ponto maior da nossa vida. E aí, quando você descobre que aquela palavra vai dizer que é por Ele, para Ele todas as coisas, é real. Tudo vai vir dEle, tudo vai voltar para Ele. Então, irmão, quando você entender que a sua vida tem que ser um fluir de Deus, quando você entender que ir para o altar, como foi dito aqui nesses dias, quando você entender que voltar e restaurar e sacrificar, porque era isso que o altar fazia. Mas pastor, você não sabe como é minha vida. Vem para o altar sacrificar. Eu não estou falando somente de valores monetários, eu não estou falando, mas de você vir colocar a sua vida aqui, ó. Olhar para Jesus e falar, cara, eu tentei do meu jeito até aqui, porque foi o que eu pensei. Senhor, eu tentei do meu jeito até aqui. Eu tentei com a minha religião até aqui. Eu tentei orando e fazendo do meu jeito até aqui, não deu certo. Não deu certo. Essas vozes que eu estou ouvindo, essas coisas que estão acontecendo. Por isso que eu falei, eu vou morrer. Mas quando eu tive aquele encontro com Jesus, quando aquele abraço majestoso do Senhor me envolveu, aquela graça, aquela glória, cara, nada mais importa. Hoje nada mais importa. Cara, eu amo Davi, mas eu amo muito mais a Jesus. Eu amo a Randla, mas eu amo muito mais a Jesus. Irmão, em determinado momento da nossa vida, eu e a Randla passamos por uma dificuldade muito grande. E a gente chegou a ficar separados um tempo. Cara, para mim aquilo foi desesperador, porque eu aprendi que casar era para a vida toda. Porque eu via meu pai e minha mãe velhinhos, casados, e eu falava, cara, era isso que eu quero para a minha vida. E eu lembro que num dia, depois de nós conversarmos e não se entendermos, eu falei uma palavra para Deus. Deus, tá doendo.
eu sei que ela é uma parte de mim já. Porque é isso que a pessoa se torna quando você casa, uma parte de você. Tá doendo, tá como se eu tivesse faltando um pedaço de mim. Mas eu amo mais o Senhor, Deus. Então eu vou me lançar no Senhor. Vou me lançar no Senhor. Eu me lancei em Deus. E ali naqueles dias, e a gente começou a conversar de novo, e nós entendemos, e tudo se restaurou, e tudo se fez novo. E a glória do Senhor é isso, irmão. É você entender que o caminho de morte não é um caminho de peso. Ah, mas Jesus carregou a cruz. Jesus, ele carregou a cruz durante o período, mas ele caiu. E ele precisou de um cara chamado Simão Cirineu para ajudar ele a levantar a cruz. Então, irmão, tá difícil. Ah, mas pastor, eu tô caminhando, tá difícil. Ah, mas eu tô andando, tá difícil. Você tem amigos, irmãos. Você tem uma igreja. Você tem pessoas. Você tem pessoas que podem te aconselhar. Mas você precisa fazer uma coisa. Quebrar uma coisa chamada orgulho. Usar uma coisa chamada humildade. Irmão, você está falando com um cara extremamente orgulhoso. O carioca aí, o pessoal que me conhece mais antigamente, sabe que, cara, às vezes eu morria, mas não pedia ajuda. Eu sou um cara muito complicado para pedir ajuda. Mas eu venho vencendo. Tem dia que eu caio, mas eu tô tentando, eu tô lutando. Porque não é fácil, irmão. É uma estrutura que você viveu a vida toda. Para de repente você falar, cara, eu preciso vir na cruz, eu preciso vir no altar e entregar aqui. Eu preciso ter mais coragem de ser verdadeiro. Eu preciso ter mais coragem de ser sincero, de realmente vir no altar com sinceridade. Porque, irmão, eu vou falar para você, você não vai vencer todo dia, mas é um dia após o outro. Você tem que dar um passo após o outro com a sua cruz. Tem que dar um dia após o outro, um passo. Ah, mas é difícil, é difícil. Ah, mas é pesado, é pesado. Mas, irmão, esse é o contexto que Jesus nos trouxe. E quando Ele nos convida a morrer, Ele está nos convidando realmente a fazer isso. A ir para um caminho de morte. Mas não de morte física, mas é a morte das suas vontades. É a morte de quando você estiver num conflito com alguém, você não querer ter razão em tudo. É num período quando você tiver numa dificuldade, você aprender a olhar para o lado e ver que tem pessoas para te ajudar. É você olhar e se entregar ao Senhor. Falar, Deus, eu preciso de ajuda para mudar. Eu estou disposto a isso. Eu estou disposto a essa entrega. Eu estou disposto a essas verdades. Eu quero realmente caminhar para o caminho de cruz. E o interessante é que quando Jesus ali, ele é pregado, é muito bonitinho, não é? Quando você vê no quadro lá, né? Jesus, ele está pregado, tem um paninho cobrindo as partes íntimas, está tudo muito lindo. Mas na verdade, a grande maioria dos historiadores acredita que Jesus está nu ali. A humilhação era completa, irmão. A humilhação de Jesus pela minha e pela tua vida foi completa. A humilhação, a dor, o sofrimento, foi tudo pelas nossas vidas. Foi por mim, foi por você, foi pelos nossos filhos, foi para que esse avivamento que o pessoal do Equibalo está esperando, é para que hoje uma geração vá se levantar. Mas, irmão, quem vai preparar essa nova geração? É eu? É você? Porque, irmão, apóstolos, pastores, estamos aqui para aconselhar, para direcionar, para te falar, para te aconselhar, para conversar, para comer um churrasco. Churrasco? Não, tô brincando. Mas, sabe quem vai manter a sua família estruturada e firme num caminho? Quem vai manter a sua família estruturada e no caminho é você. É tudo sobre você. Você vai precisar entender toda essa estrutura que o Senhor está fazendo. Todo este caminho de morte que Jesus está preparando para a nossa vida. Todo esse caminho de uma morte que no final vai gerar vida. Porque o próprio Jesus, ele vai nos dar algum exemplo muito
muito forte. Jesus ele vai estar ali já falando da sua morte para os discípulos, já vai estar predizendo o fim. Pedro vai ficar indignado com aquilo, vai falar: Jesus, como que você pode pensar em ir lá e morrer desse jeito? Não, vai acontecer isso com você não. Jesus vai falar: vai, cara, vai para trás de mim. É necessário. Então é necessário que em alguns momentos nós venhamos ir para este caminho. Ir para esse caminho de entrega. Ir para esse caminho de altar. E ele vai falar que em determinado momento que é necessário que um grão de trigo caia na terra e morra para que gere vida. Porque se ele não morrer, ele vai ficar só. Imagina isso, irmão. Imagina isso levando para nós. O Ricardo aqui, homem de Deus. Homem de Deus. Nosso líder aqui dos homens. Participar da reunião de homens, depois procura o Ricardo aí. Muito forte. Mas se o Ricardo, ele entender esse caminho de morte, entender esse caminho de cuidado, como um fruto que cai na terra, morre, germina e vai nascer outra árvore, que vai gerar muitos outros frutos. Então, irmão, cada hora que você se entrega mais a esse caminho de morte, mais fruto você gera na vida do seu irmão. Mais fruto você gera no seu trabalho. Mais fruto você gera na sua escola. Mais fruto você gera no seu bairro. Mais fruto você gera na sua vizinhança. Imagina, irmão, se nós, como igreja, entendêssemos isso e começássemos a sair das quatro paredes e começássemos a morrer muito mais lá fora do que aqui dentro. Porque morrer aqui dentro é fácil, irmão. Morrer aqui dentro é fácil. Eu digo por mim, porque morrer no trânsito para mim é uma dificuldade, irmão. Handla que tá ali que diga. Quando o cara me dá aquela fechada braba, e aí eu já não ando muito rápido, né? E o cara fica atrás de mim buzinando. Vontade de matar que dá, meu Deus do céu. Mas aí Jesus me lembra que eu tenho que morrer. Morre, Charles. Dá passagem para ele e morre. Dá passagem para ele e morre. Mas é isso, irmão. Esse caminho de morte não é fácil. Esse caminho de reconstruir. E foi muito bonito o que aconteceu na escola de profeta aqui nesses dias. Porque falou muito do altar. Falou muito do que você está trazendo no altar. Muito do que você restaurar as estruturas do seu altar. De você entregar você está com um altar legal. De você trazer o sacrifício. E de você entender que o único caminho é a morte. É a morte para Jesus. É a morte com Jesus. Porque, irmão, quando nós entendemos que trabalhando com Jesus, nós vamos muito mais longe, a gente alcança muitos mais lugares, a gente alcança muito mais pessoas, nós alcançamos muitas outras vidas. É muito mais do que só um trabalho evangelístico, irmão. É algo que Jesus te chamou para fazer. Tome a sua cruz. E Ele pode falar isso para você porque Ele deu exemplo. Ele deu o maior exemplo. Então hoje o seu caminho de cruz pode já estar sendo trilhado. Talvez outros devem estar pensando: pastor, eu não sei nem onde está a minha cruz. Outros podem já estar dizendo: pastor, estou até caminhando com a minha cruz, mas está pesado. Está pesado. Está muito pesado. Jesus, Ele te convida a você continuar. Continua. Continua. Porque começar é fácil, irmão. Começar, muitos começam. Eu estava vindo para cá, eu recebi uma mensagem de um irmão que eu acompanho ele há muito tempo, irmão. Muito, muito tempo mesmo. Um menino de Deus. De Deus, pensa no menino de Deus. Usado por Deus. E eu venho acompanhando com ele, chamando ele para vir para a igreja, convidando ele para o retiro, tentando trazer ele na igreja.
E uns dias para trás ele começou a me dar umas respostas mais ríspidas, sabe? Começou a deixar, às vezes eu no vácuo. E eu falei, cara, eu vou deixar. Eu vou deixar, porque ele sabe o caminho de volta. Ele sabe o caminho de volta, ele aprendeu. Nós caminhamos junto, então ele sabe o caminho de vir para Cristo. E hoje ele mandou uma mensagem ali e falou para mim: ô pastor, tudo bem? E eu nem respondi, porque eu estava olhando ali, eu falei, vou responder depois do culto. Só dei aquela olhadinha assim, quem faz isso? Dei aquela olhadinha, sabe? Só, opa, tô te vendo. E eu li a mensagem dele, ele falou, pastor, desculpa, me perdoa aí. Venho sendo ríspido com você, venho te respondendo de vez em quando. É as cabeçadas da vida. E na hora eu pensei em mandar uma música para ele ali, até coloquei ela para tocar, a Randla estava lá, ela viu. Me deu vontade de colocar aquela música Jardim da Inocência, acho que é o nome dela. Ai, que vontade. Minha vontade foi, eu vou mandar para ele depois do culto essa música. Porque, cara, ele que resolveu sair daqui, velho. Ele que resolveu sair de perto de Jesus. Ele que não suportou o peso da cruz. Sendo que a cruz não estava nem pesada. A cruz estava leve ainda. Então, muitas das vezes nós estamos olhando, está falando, cara, está muito pesado, está difícil, o ministério, as encrencas, as pessoas falando, é isso, é aquilo, é muito trabalho. E a sua cruz não está nem um pouco pesada ainda. E Jesus está falando, carrega, filho, para ganhar força. Porque quando você estiver mais forte, eu consigo te dar mais coisa. Eu consigo fazer mais coisas na sua vida. Eu consigo te trazer mais para perto. Eu consigo te trazer mais para junto. Mas sabe qual é a nossa dificuldade, irmão? Nossa dificuldade é de entender que em cima dessa cruz teve um peso de amor. Que em cima dessa morte teve um peso de amor. Porque o amor de Jesus por nós, por nossas vidas, fez ele se entregar, irmão. E esse amor é inexplicável. O pastor Tiago pregou na quarta-feira, majestosamente bem. Inexplicável esse amor, irmão. Não temos palavras para dizer o tamanho desse amor. Mas só que esse amor também teve um preço. Teve um preço de sangue. Teve um preço de entrega, de renúncia. Enquanto das vezes nós falamos que amamos tanto a Jesus e nos prostituímos com qualquer coisa. E nos distanciamos por pouca coisa. Porque eu vou falar para você, irmão. Randla me faz raiva, tem hora, irmão. Me faz raiva, irmão. É raiva, mas não é pouca não, irmão. É raiva. Mas o máximo que eu consigo me afastar dela é um quarto. É o máximo. E aí eu fico olhando esses irmãos, irmão, que por causa de pouca coisa, por causa de uma palavrinha, por causa de uma fofoquinha, por causa de alguma coisa, ele deixa Jesus, irmão. Ele deixa Jesus. Eu sei que ele vai dizer que é para nós tomarmos cuidado, se tiver dois, para andar em dois, para se um cair, o outro levante. Mas, irmão, o cara acho que não entendeu esse amor, velho. Não entendeu esse amor. Para que uma coisa tão pequena tire ele de perto de Jesus. Para que uma coisa tão pequena te distancie desse amor. Para que um peso ou uma luta te distancie da glória que é estar andando com Jesus. É estar andando com o Senhor. É estar com Ele. Mas hoje eu gostaria que você refletisse mesmo, meu irmão. Que você colocasse a mão na consciência, assim, ó. Que você abrisse lá no fundo do seu coração. E que você realmente olhasse para dentro de você e falasse: até onde eu estou indo por Jesus? Até quantos passos eu estou dando com a minha cruz? Porque, irmão, se a cruz para Jesus foi um peso de amor, por que para você está sendo um peso de luta? Por que está sendo um peso de reclamação?
Por que cuidar de alguém está sendo uma dificuldade? Por que você está pensando em desistir hoje? Está pensando em parar, em olhar para trás? Por quê? O mundo era melhor do que Jesus, irmão? O mundo foi melhor do que Jesus? Se foi melhor, volta. Porque eu não encontrei algo igual. Eu não encontrei amor igual. Eu não encontrei uma entrega igual. Irmão, é muito forte. É muito forte isso, o peso que tem a cruz. Mas um peso de amor. É um peso de amor, irmão. É um peso de vida. Porque se você morrer hoje, eu te garanto, você vai gerar vida, irmão. Não foi por acaso que eu coloquei esse o tema da mensagem. Porque eu te garanto, se você morrer hoje, você vai gerar vida. Porque você não vai se ofender mais. Você não vai desanimar mais. Você não vai mais olhar para o lado. Você não vai mais encontrar dificuldade. Mas você vai olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Que é aquele que te trouxe de volta, que te resgatou, que te comprou com peso de amor, irmão. Que te buscou nos lugares mais difíceis da... Irmão, eu vou falar para você, irmão, só Jesus para ter me buscado onde eu estava. Ah, mas pastor, eu não usei droga, eu não roubei, eu não me prostituí tanto, não matei. Mas, irmão, só eu sei o poço de tristeza que eu vivia. Só eu sei a vontade de morrer que eu tive. Só eu sei a morte falou, mostradinho, você vai fazer isso aí mesmo. Foi bem por aí. Mas só que não foi com essa risadinha, dá uma mostradinha. Foi bem tipo, venha, que eu estou esperando. Venha pra cá, que é mais um. E Jesus falou, não, ainda não é a hora. Não é a hora, não é esse o caminho não. Não é esse o caminho não, eu tenho uma cruz para esse cara. Eu tenho que pregar ele ainda. Eu tenho que pregar ele em algum lugar ainda. Eu tenho que dar um peso de glória ainda. Eu tenho que dar um peso de amor na vida dessa galera ainda. Esse cara não conheceu o que é amor não. Ele estava achando que ele sabia o que era amor. Calma aí que eu vou mostrar o que é amor. Então, irmão, hoje o meu convite é esse. Que se você já teve uma experiência com Jesus, glória a Deus. Mas eu te convido a ir mais profundo num peso de amor essa semana. Você busque no Senhor esse caminho de morte. Fala, Senhor, o que eu preciso matar? O que eu preciso trazer no altar? Porque a lei vai especificar para cada sacrifício o que tinha que matar. Qual era o animal, qual era aquilo, qual era... Então hoje, seja corajoso, irmão. Seja corajoso. Pergunta para o Senhor hoje, Deus, o que eu preciso matar na minha vida hoje? O que eu vou precisar levar lá no altar para matar? O que eu vou precisar botar fogo lá? Que nós costumamos, eu gosto muito disso também, irmão. Eu não sou tão pentecostal igual o apóstolo e a apóstola, mas eu gosto muito do fogo também. Acho legal o mover do Espírito. Quando a gente fala de fogo, todo mundo já imagina, é o fogo do Espírito. Mas o que você vai precisar trazer hoje nesse fogo purificador? Que vai purificar a tua vida hoje um pouco mais. Para te levar um caminho de amor, para um peso de glória. Porque é isso que eu quero que o Senhor derrame hoje, que eu peço para o Espírito hoje. Que Ele derrame sobre você um peso de glória. Para que você entenda o amor de Deus como você nunca entendeu. Para que você entenda a morte de Jesus como você nunca entendeu. E para que você entenda que Ele ressuscitou. E para você ver, cara, é muito forte. Jesus morre, ressuscita, fala para os cabeçudos dos apóstolos, cara, eu vou voltar. E Pedro está onde? Ah, não, eu vou pescar. Porque Jesus Jesus morreu. Jesus morreu. Os discípulos de Emaús.
aquele profeta que nós achávamos que era o Cristo. Os discípulos estavam dispersos, tudo perdido, irmão, depois de ter ouvido da própria boca do mestre. Mas ele vem juntando, cada um, como a galinha junta seus pintinhos, que ele mesmo falou. Ele vem trazendo de volta e vem colocando todo mundo no propósito de novo. E ele vai chegar para Pedro e ele vai estar com a pescaria pronta lá já, com o peixe assado. Vem, tá tudo pronto, Pedro. Vem. Depois disso, depois desse toque, depois desse peso de amor, depois da unção do Espírito descer, que ele falou que não ia deixar só, os discípulos saem e fazem um arraso na igreja primitiva. Se nós tivéssemos 5 crentes igual da igreja primitiva, se eu fosse um desses já, que nem o da igreja primitiva, eu já estava feliz. Porque nós já ia ganhar uma multidão em Ferraz. Liguei. Glória. Só coisas de Charles, tá? Só eu consigo umas coisas dessas. Amém? Glória a Deus. Gostaria que você ficasse de pé. Olha como o cara finaliza a mensagem, desligando o microfone. Meu Deus do céu. Gostaria que você fechasse os teus olhos. E que você agora refletisse, irmão. Refletisse no que Jesus te chamou para fazer. Na cruz que Jesus te chamou para carregar. No amor que Ele derramou sobre a tua vida, quando Ele foi te buscar naquele lugar mais profundo que você estava. Cada um aqui vai ter seu poço, irmão. Cada um vai ter seu lugar de dor. Mas Jesus, Ele te resgatou e te convida. Vem morrer comigo para gerar vida. Vem entender o meu amor de outra maneira. Vem se derramar. Vem se derramar diante do meu altar. Já que você, nesses 3 dias, você recuperou o altar. Já que nesses 3 dias você reconstruiu o altar. Vem botar fogo nesse altar agora. Vem trazer o sacrifício daquilo que vai te purificar. Vem te trazer para um caminho mais profundo. Aleluia. Que você venha reconhecer que você agora está diante daquele que é digno de toda a honra, de toda a glória. Aleluia. Daquele que morreu, mas ressuscitou. Que carregou uma cruz pesada, mas que no final Ele te amou. E Ele se entregou por você. E Ele se entregou num peso de amor. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pelo Teu sacrifício. Te agradecemos pelo Teu chamado em nossas vidas. Pelo Senhor ter chamado cada um de nós. Senhor, quem sou eu para estar aqui diante do Teu altar, Senhor, falando a cada uma dessas pessoas? Mas o Senhor me chamou, Deus. Pai, quem é cada um que está aqui dentro dessa igreja? Mas o Senhor chamou a restaurando, Pai. A restaurando para caminhar com esta cruz, para gerar essa morte, para que nós venhamos gerar vidas, novas vidas, para que nós venhamos gerar novas pessoas, para que o peso desse amor venha desenvolver dentro de nós. Aleluia, que nós sejamos cheios, Pai, deste amor agora, Senhor. Que nós sejamos cheios desta graça. Aleluia.